em casa. Você tem pela simplesmente a impunidade absoluta de não encontrar, você não tem autoria, quem fez, ninguém sabe quem fez aquele crime, etc. Ou pela fuga, você tem pelo indivíduo desaparece. Então, essas situações, se você me perguntar, a lei prevê as punições? Eu digo sim. São rigorosas? São. Ninguém quer ser preso no Brasil em cadeia, é horrível. O pior lugar do mundo para se estar é uma cadeia no Brasil. Você tem cadeias, como eu falei, no Canadá, que você está num clube de campo. Só que você tem um problema de investigação, que é difícil, ainda mais na internet. E quando acontece um caso assim, ele se torna uma referência de, puxa, nada dá certo, etc. Então, há uma sensação muito grande de impunidade no Brasil. Só que, no caso específico, João de Deus, todas as punições estão previstas. E são benefícios, por exemplo, do idoso, que quando são previstos, né, quando a gente legisla, a gente põe em regra. A gente não tem o caso concreto. Então, quando você fala que a partir dos 18 anos o indivíduo pode responder como adulto, um crime, esse é o critério. Mesma coisa é o critério do idoso. 70 anos, você vai por lá. O critério do idoso, para mim, ele é absolutamente ridículo, para não falar outra coisa. Tem prescrição pela metade. O idoso acima de 70 anos de Código Penal, ele tem um monte de benefício. Cumpre, em regra, apesar que para cumprir em casa, ele tem que comprovar que a saúde está debilitada. Não é só, tô velho, não vou... Mas é que mesmo nesse caso, para mim, desculpa. Não deveria ir para casa. Não. Porque assim, ele não deixou de ser um filho da puta porque ele pegou um câncer. Desculpa, sabe? Mas assim, cara, você fez merda a vida inteira, estuprou 30 mulheres, fez um inferno da vida delas. Como é que... tô em pressão alta, vou pra casa. No cu. Me dá um ódio isso, entendeu? Me dá ódio desse tipo de situação. Essa, em específico. A forma de regularizar isso é a própria lei. Sim. Só que aí, a gente tem que lembrar que isso tá... Não tenha dúvida que tem reflexo na lei sobre o machismo histórico, na história da humanidade. Então, a gente tinha uma lei, a gente tinha um crime, que quando a mulher traía o homem, era crime. Ela cometia... Fugiu agora. Mas trair... o homem era crime. Agora, se o homem traísse... Adultério, exatamente. Crime de adultério. Era crime no Brasil. Então, a mulher trair era crime. Agora, o homem trair não era, não. Nós tínhamos, por exemplo... Tem agora o inverso, né? Por muitos anos, o estupro no Código Penal sempre foi estuprar mulher. Aí depois virou alguém. Porque você tem estupro de homem, de mais. Então, você tem essas situações ultrapassadas da história da humanidade que agora que a gente vai arrumar, que vai melhorar. Como a caso da importunação sexual. A gente só teve essa lei de importunação porque o maluco ejaculou na moça aqui na Avenida Paulista. Então, o que ele cometeu? E olha a sensação de impunidade. Esse caso é bom. O indivíduo vai, anda de ônibus, tem uma moça lá, ele ejacula na moça. Ele é preso naquele dia em flagrante e no mesmo dia ele sai pela porta da frente da delegacia. A reação foi o quê? Que absurdo. Que ódio. Esse cara vai pra rua, ele pode? Qual o problema? Não havia previsão... Porque ou ele tinha cometido estupro, ou ele tinha cometido uma contravenção penal que é fraquinha lá de importunação. Não existia o meio termo. Só que você não consegue retroativo também, né? Não. Novo crime, só as condutas posteriores. O estupro depende de ameaça ou lesão corporal, você ter algum tipo de ameaça física ou psicológica, né? Não era o caso. Ele não encostou na moça, ele só ejaculou nela. O que é absurdo, mas... Analisando, né, se cabe... dizer o só ejaculou, a gente já fica assim... por isso, só para dizer o enquadramento da lei. Então, o que sobrou? O que tinha, que era a contravenção, que a pena... Nem existia a pena de previsão. Então, ele saiu no mesmo dia. Aí, olha que interessante, teve uma reação de indignação, e aí, logo depois, acho que foi 4 meses, já tinha a lei de importunação sexual, que criou essa conduta dos encoxadores de metrô, se o indivíduo ejacular em alguém, etc., e aí a pena de 1 a 5 anos. Incrível. Então, foi como no caso também do induzimento à autolesão corporal, são mudanças que você fala, puxa, mas a lei está aí há tanto tempo, né? Mas só agora estão vendo isso? E sim, só agora que a gente está arrumando isso. Então, depende também de uma mudança no legislativo. A gente estava comentando sobre crime de stalking, mas a gente não falou o que configura, né, o crime de stalking, de importunação a gente virtual. Acabou nem falando mais sobre isso. É verdade, vamos para lá então. Que também é uma adequação nova, porque qual o problema do stalking, né? Eu falei que veio de uma influência muito grande dos Estados Unidos e Europa, eu falei da série, porque essa perseguição, ela foi maximizada nas redes sociais, né? A quantidade de informação dada pela rede é gigante, então as pessoas se expõem, muitas vezes
demais. Bem que teve um indivíduo que foi preso em flagrante porque ele fez check-in num restaurante que ele tinha mandado de prisão e postou no Instagram que ele estava comendo. Foi assim que ele foi preso. Então é uma exposição absurda, só que nesse caso ótimo. Ele se expôs e foi preso. Agora tem aquela que você acaba se expondo ou para criminoso ou para um stalker. E aí, o que a gente percebeu? Que com as redes sociais, essa perseguição começou a se tornar algo muito comum. E o crime de stalking, né? Você perguntou o que diz da lei, né? Que é uma perseguição sistemática, constrangendo a vítima em questões psicológicas ou físicas. E a pena é baixa, a pena é de 6 meses a 2 anos. E por que a pena foi baixa? Você tem que imaginar que perseguir alguém reiteradamente, e isso acaba afetando aquela pessoa em seu psicológico, seu íntimo, é crime. Só que a pena desse crime não pode ser maior do que, por exemplo, ele agredir essa pessoa. A perseguição normalmente vem antes da agressão. Então, eles também... E ficou maior do que a lesão corporal já. Então, já dobraram. A lesão corporal simples é 3 meses a 1 ano. Eles colocaram de 6 meses a 2 anos no stalking. Mas não podia ser mais que isso, porque senão já seria valeria mais a pena o indivíduo matar do que perseguir. Então, também tem que olhar... Isso é ruim. Você tem que olhar todas as penas para trazer uma pena... que você fala, puxa, mas só isso, não vai levar ninguém à cadeia. Como que você afasta aquela pessoa que está perseguindo alguém com um crime tão fraco? Mas qual a importância? Percebeu, então, que a internet tinha maximizado esse negócio de perseguição. Então, vamos criminalizar, artigo 147A, crime de stalking. Quando a gente traduziu, ficou tipo crime de perseguição. Excelente. Por quê? Porque mesmo ele não levando a pessoa à cadeia, se uma mulher ou um indivíduo que esteja sendo perseguido lavra um boletim de ocorrência, procura uma delegacia da mulher e diz, olha, eu estou sendo perseguido, etc., o delegado pode representar por uma medida de afastamento. Então, pode ter uma medida em que aquela pessoa que está perseguindo, suspeito ali, não chegue perto daquela pessoa que está sendo perseguida. Então, só a criminalização já gera um monte de possíveis medidas a proteger essa pessoa que está sendo perseguida, que também é novo. Então, foi muito bom. O crime de stalking tem no Brasil 3 meses, 4 meses, não tem mais que isso. Não tem muito tempo. Acho que tem 4 meses no Brasil. É bom saber porque se o doido aparecer de novo, eu já vou... Tem um doido que ele jura que é pai da minha filha. É. De verdade. Você sabia disso não, Felipe? É que o Felipe não estava aqui ainda quando eu contei. Tem 2 anos isso já. Ele jura que ele é pai da minha filha. Ele inventou essa lógica na cabeça dele, mandou mensagem pra ela, pra minha irmã. Nossa. Esse é um exemplo. Mas aí, qualquer conduta que ele tenha, qualquer reiteração que ele tenha, depois que ela entrou em vigor, você já poderia... Então, é porque isso tudo tá de antes, É que eu também, a gente bloqueou os perfis. Ele foi criando perfis. Ele tinha um, ele criou outro, criou 10, e a gente foi só bloqueando. E eu não sei, eu nunca mais entrei no lance de mensagem pra ver se tem coisa nova, sabe? Vou entrar, deixa eu ver alguma coisa. Ah, querido, se tiver, dá tempo de apagar, se estiver assistindo, tá? Fala pessoal, aqui quem fala é o Sen, do canal Cortes do Sen. E no meu primeiro mês usando Trioxidil, já tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando Trioxidil. Então se você não quer uma barba falhada, confere o primeiro link na descrição.